Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso curso Credo Apostólico. Meu nome é Abraão, eu sou pastor aqui da Igreja Palavra Viva em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, e eu quero te ajudar a conhecer melhor as doutrinas essenciais e basilares da fé cristã. Na aula passada, falamos um pouco sobre o que é o Credo Apostólico, né, que é um documento que data do final do primeiro, início do segundo século, e a tradição diz que começou a ser elaborado 10 dias depois que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ascendeu ao céu. E esse documento continha, então, pelos apóstolos, o resumo mais básico, o núcleo duro das doutrinas essenciais da fé cristã, sobre as quais nós não podemos discordar, sob pena de não sermos considerados cristãos. Falamos também sobre a doutrina da Trindade e falamos também sobre a criação de todas as coisas por esse Deus maravilhoso que nós servimos. Hoje nós vamos falar sobre cristologia, nós vamos falar sobre a doutrina de Jesus Cristo, seu nascimento virginal, a sua forma pré-existente, o seu sofrimento, a sua exaltação e algumas doutrinas essenciais sobre a pessoa de Cristo. Antes, porém, eu gostaria de recitar o Credo Apostólico mais uma vez. A cada aula eu pretendo fazer isso para que nós desenvolvamos esse costume, né? Tão esquecido pela tradição da Igreja Protestante nos últimos tempos, mas o Credo Apostólico é riquíssimo e contém afirmações que nós jamais podemos nos esquecer. Amém? Então, recite comigo aí onde você está. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Aqui fica só um pequeno adendo que eu preciso falar, né, para que os nossos irmãos aí protestantes não se sintam estranhos. Quando nós falamos creio na Igreja Católica, significa que nós cremos na Igreja Universal, aquela que está espalhada por todos os cantos deste planeta e que contém a mesma doutrina e contém o mesmo núcleo de fé. Se você conversar com um cristão de verdade, no Japão, na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, um cristão que é cristão vai subscrever todas essas afirmações sobre a fé cristã. E é nesse sentido que a igreja é católica, ok? Católica porque é universal, ela não é setorizada, embora ela seja dividida em igrejas locais, mas a Igreja de Cristo é universal, né? A Igreja de Cristo é também invisível, composta por crentes em Jesus Cristo espalhados por toda a terra e também tem o seu caráter visível, que é a comunhão visível dos irmãos que se reúnem em determinados lugares. Dito isto, vamos começar então a nossa aula de hoje. Vamos falar aqui sobre Jesus Cristo. Eu vou colocar os slides para nós começarmos a tratar deste assunto. Vamos lá. Nós vamos falar um pouco, então, agora sobre os 3 estados de Cristo. O primeiro estado, né, que você pode analisar aí nesse slide, é o Cristo pré-existente. O Cristo pré-existente é este que existe desde a eternidade. Desde a eternidade ele é exaltado. É nele que convergem todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cristo é o Verbo de Deus, aquele que estava com Deus desde o princípio, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, como diz o Evangelho de João, capítulo 1. Então, Cristo é pré-existente ao seu próprio nascimento como ser humano. Por que isso é importante dizer? Porque há heresias que nós vamos estudar no final dessa aula, e talvez eu tenha que desmembrar essa aula em 2 ou mais, dependendo do tempo, para não
ficar muito maçante e muito comprida essa aula, há determinadas heresias que nós vamos estudar que negam a pré-existência de Cristo. E nós, como cristãos, jamais podemos negar tal fato, até porque então negaríamos a própria palavra de Deus que diz que o Verbo estava com Deus e era Deus desde o início. Outro estado de Cristo é o Cristo humilhado, que compreende o esvaziamento voluntário dessa glória que Cristo tinha no céu, compreende então a humilhação. A gente já pensa no sofrimento da cruz, mas é muito mais do que isso. A humilhação de Cristo começa com a sua concepção como ser humano. É o esvaziamento da sua glória voluntário e quando ele entra no nosso espaço-tempo, né? Desde a sua concepção, nascimento, paixão, sofrimento, morte e sepultamento. Todos esses estágios, todos esses acontecimentos fazem parte da humilhação de Cristo. E por fim, o estado de exaltação. O Cristo exaltado compreende a ressurreição, né? Quando ele retorna dos mortos, a sua ascensão, né? A sua ascensão à direita de Deus e o seu retorno à glória eterna e governo absoluto, e o seu retorno físico para a inauguração dos novos céus e da nova terra. Este evento ainda não aconteceu, o seu retorno físico todos nós aguardamos ansiosamente. Mas ele está lá, reinando e com o controle nas suas mãos. Queridos, nós começamos então com a afirmação do credo que diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Veja, se Deus é Pai, é porque ele tem um filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, inclusive, este Filho é igual ao Pai. E nós já vamos explicar isso. Se Deus é Pai, só é Pai, como dissemos, porque tem um filho. Filiação é uma relação de mão dupla, diferente, por exemplo, dos atributos que uma pessoa pode ter acerca de si mesma, sem implicar na pessoa de outrem. Por exemplo, ser solteiro, ou exercer uma profissão de pedreiro, ou afirmar-se estar feliz ou triste, isso independe de outra pessoa, ainda que outra pessoa tenha causado um estado que você se encontra. Mas não necessariamente liga, alguém não precisa estar se sentindo de determinada forma para que você se sinta de determinada forma. Os estágios são independentes. Agora, ser filho é impossível sem que alguém seja pai, né? E ser pai é impossível sem que alguém seja filho, né? Então, assim como o amor também é impossível ser experimentado sem que pelo menos duas pessoas estejam envolvidas. Então, como nós já dissemos, o verbo de Deus estava incriado, né? Eterno, tão eterno quanto o Pai, estava com Deus desde o princípio e era Deus. Só que o Filho não é o Pai, como nós já estudamos na doutrina da Trindade. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo também não é Pai e nem Filho. Os três são sem início, sem fim, antes de tudo e criadores de tudo. Cristo é igual ao Pai, e aí tem essa palavra que que nós apresentamos no slide, né? Homousios. No grego significa a mesma substância, ou seja, se Deus fosse feito de alguma coisa, né, a sua substância seria a mesma encontrada no Pai e no Filho. Né? Precisamos usar alguns exemplos assim para compreender melhor, porque a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo são insondavelmente magníficas e não conseguimos conceber a ideia. Então precisamos rebaixar um pouco os conceitos e tentar entender da melhor forma possível. Então o Cristo é igual ao Pai, né? Inclusive os judeus ficaram bravos e irritados com a fala de Jesus, porque ele se dizendo filho de Deus estava se fazendo igual a Deus. Então quando se fala filiação, entende-se ser da mesma origem, da mesma substância. E Cristo então é igual ao Pai quanto à divindade, todavia ele é menor que o Pai quanto à sua humanidade. Por quê? Porque ele assumiu a humanidade ao se humilhar na encarnação. Isso está escrito lá em Filipenses 2, 6 a 7, e vale a pena nós projetarmos aqui esse texto para lermos juntos. Filipenses, capítulo 2, verso
6 e 7. Olha o que diz. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Vou colocar o 7 aqui. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, queridos, é isso que exatamente diz Filipenses 2, 6 e 7. Cristo, assumindo a nossa humanidade, ele se torna servo, e nesse sentido ele é menor que o Pai. Por isso, ele sempre fez tudo aquilo, e dizia que fazia tudo aquilo, o que o Pai lhe ordenava fazer, e que a vontade dele não era feita, mas sim a vontade do Pai. Agora, uma coisa precisamos dizer, voltando aqui para os slides, Jesus Cristo é homem, portanto, consubstancial à nossa natureza, apesar de ser Deus também. Jesus Cristo é o nosso Senhor e por isso nós somos os seus servos. Precisamos ter sempre isso em mente, isso faz parte da declaração do credo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aqui nós dizemos quem é o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, o único Filho do Deus Todo-Poderoso e nosso Senhor. Ele manda, nós obedecemos. E aí reside a nossa salvação. Reconhecer Jesus tal como ele é. Eu não posso simplesmente acreditar que Jesus é um ser iluminado, fantasticamente diferente de todos nessa vida, um exemplo de homem, um exemplo de abnegação, sem crer que ele é o Filho de Deus, o Deus que nos salva porque nós precisamos de salvação por sermos pecadores. Se eu não reconhecer Cristo como o meu substituto e como oferecimento a Deus em sacrifício pelo meu pecado, então eu não posso ser salvo. Aqui ainda não finalizamos. Então, queridos, agora uma coisa importante que nós temos que dizer aqui é que Cristo é igual a Deus, se humilhou, então passou a ter um status na sua natureza humana menor do que o Pai. Todavia, mesmo na sua humilhação, olha o que é isso aí que eu vou falar bastante importante. Ele não perdeu nem renunciou à sua divindade. O esvaziamento de Cristo foi voluntário, mas não foi absoluto. Cristo encarnado continuava sendo Deus. E por que isso? Porque quem pode o mais sempre poderá o menos. Isso até é um princípio do direito. Agora, quem está no menos não pode o mais. Eu vou explicar melhor. Se Cristo é ilimitado e voluntariamente se esvazia, ele pode fazer isso porque ele é Deus. Se ele fosse um mero homem, ele não poderia ser Deus. Se ele se esvaziou, ele não pôde abrir mão da sua divindade, sob pena de deixar de ser Deus, e aí não poderia assumir a nossa culpa. Jesus Cristo é o nosso Senhor, como nós já dissemos aí também. Do grego Kyrios, que é uma tradução grega para o nome impronunciável de Deus, que é Yahvé. Queridos, sobre ainda o fato de nós reconhecermos a Deus, a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, outros irmãos reconheceram a Cristo como tal, está na Escritura, e por isso foram salvos. Quer um exemplo? O eunuco etíope, por exemplo, né? O chefe dos negócios da rainha Candace, ele recebeu a salvação e o sacramento do batismo em razão da sua profissão de fé. Ele não simplesmente ele estava ali e precisava entender o que estava escrito, a palavra foi pregada para ele, e o que aconteceu? Por que ele viu água e foi batizado? E antes de ser batizado, o que ele profere? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Espírito Santo iluminou, então, o eunuco que confessou a Jesus como seu Senhor e, então, foi batizado. Vamos voltar aqui para os nossos slides. E vamos falar agora um pouco sobre a concepção miraculosa de nosso Senhor. Queridos, o Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, envolveu Maria com o seu poder e ela engravidou de um
sem a participação de homens, sem a participação de José. Por isso que nós falamos que, por obra e graça do Espírito Santo, Cristo foi formado no útero de Maria, mas foi formado conforme acontece com todo ser humano. Cristo recebeu os nutrientes necessários, foi ligado à sua mãe pelo cordão umbilical, cresceu e se desenvolveu como todo ser humano se desenvolve. Todavia, é verdadeiramente filho de Maria, por isso ele é filho de Maria. Tinha carne e ossos, células, DNA, herança genética. Caso não fosse assim, meus queridos, Cristo não poderia ser plenamente humano. E não sendo plenamente humano, jamais poderia nos representar como raça humana, a fim de que os nossos pecados fossem substituídos pelo seu sacrifício. Contudo, Jesus Cristo é único, nunca vai haver outro semelhante, nunca vai haver outro homem nascido sem pecado depois de Adão. Então, e nunca vai haver um homem nascido sem pecado que também seja Deus. Somente Cristo, né, tem este poder. É o que nós dissemos aí na última linha deste slide. É isso, queridos, que nós chamamos de união hipostática. A assunção da natureza humana pelo Verbo na sua encarnação chama-se união hipostática ou também unio personalis. Aí sobre isso nós precisamos dizer uma coisa importantíssima, que tem a ver com uma questão central da nossa fé. A natureza humana de Cristo e a natureza divina de Cristo não se misturam. Elas não se confundem entre si, elas não mesclam, elas não se misturam a ponto da gente não saber quem é um, quem é outro. Por outro lado, as naturezas não se separam, elas não estão descoladas de modo que haja duas personalidades em Jesus. Então não se trata de duas pessoas aprisionadas num corpo, mas um só Cristo. É isso que nós precisamos deixar bem claro, porque algumas heresias também do final do primeiro século tentaram negar ou interpretar de forma errônea as duas naturezas de Cristo, criando embaraços e problemas, inclusive salvíficos. Quais são as implicações teológicas para nós sobre quem Jesus era, né? Quem Jesus é, inclusive, né? Sobre as duas naturezas e uma única pessoa. A primeira implicação prática é que antes da encarnação, o Verbo não era homem. Isso é importante porque houve também na história da igreja quem dissesse que Cristo foi o primeiro criado, o que, na verdade, está errado. Cristo é pré-existente ao seu nascimento e não houve um tempo em que o Verbo entrou num ser humano. Não. O Verbo assumiu a natureza humana na concepção virginal. Antes da encarnação, o Verbo não era homem. Na encarnação, o Verbo se tornou carne, algo que ele não era antes. Cristo não era homem antes no céu e veio para dentro do útero de Maria. Na encarnação, o Verbo se tornou carne, algo que ele não era antes, por amor a nós. Cristo ressuscitou como um homem completo e continua sendo Deus. Isso é importante nós dizermos, porque há também uma confusão em alguns irmãos nossos, por desconhecimento ou por ignorância, acreditam que Cristo ressuscitou e como se fosse um fantasma e está perambulando no céu. Não, Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, o mesmo corpo que nós receberemos um dia na ressurreição. As naturezas divina e humana permanecem hoje em Cristo. Cristo é homem e Deus, ainda hoje, lá do céu, onde ele reina. Ele está fisicamente localizado no céu porque ascendeu para lá em glória, mas com o corpo ressurreto. De lá ele reina, né? De lá ele virá buscar a sua igreja de forma corpórea. Portanto, a ressurreição e a sua vinda corporal é algo que nós não podemos negar, porque faz parte do núcleo das doutrinas básicas da fé cristã. Todavia, importante nós dizermos também que a natureza divina não sofre limitação espacial, né? Por isso Cristo é onipresente.
no sentido da sua natureza divina. Ele não está dividido, né? Mas, enquanto a sua natureza humana está no céu, a sua natureza divina extrapola o seu corpo e é possível e é plenamente onipresente. É o que em teologia chamamos isso de extra-calvinisticum, ou seja, o extracorpóreo, aquilo que está para além do corpo, embora preencha todo o universo, está também com a sua natureza humana juntos. Portanto, quando participamos da ceia em espírito, somos elevados ao céu, onde Cristo está. Em espírito, nós podemos participar também da sua humanidade. É importante, é muito magnífico pensarmos sobre os detalhes e as implicações da presença real de Cristo na ceia, que nós também já vamos precisar falar disso, mas quando falarmos da comunhão dos santos no final deste curso. E aí fica uma questão, justamente, e aí é um ponto sensível para muitos, mas nós precisamos dizer, porque há implicações teológicas sobre a pessoa de Cristo e a figura de Maria. O credo de Calcedônia, ou de Éfeso, se não me engano, para que refutasse a doutrina da separação nestoriana, né? Nestório queria, focou tanto a sua doutrina, a sua teologia na divisão das naturezas, que ele acabou separando Cristo em duas pessoas presas num corpo humano, algo que também é heresia, né? Então, as implicações de haver duas naturezas e uma só pessoa em relação à Virgem Maria são as seguintes. Primeiro, que não existe maternidade de natureza. Existe mãe de uma pessoa. A minha mãe não é mãe da minha natureza humana, ela é mãe, ela é minha mãe. Mãe que me compreende alma racional, corpo, espírito, tudo que eu sou, a minha mãe é a minha mãe, né? Por essa razão, a gente não pode dizer que Maria é mãe do Jesus homem, porque ela é mãe da pessoa completa de Jesus Cristo, que é Deus e homem. Logo, não é incorreto, e eu afirmo categoricamente, isso não tem a ver com a intercessão de Maria, isso não tem a ver com a mediação de maneira nenhuma. Estou falando aqui um dogma que é aceito pela Igreja protestante desde os primórdios dos séculos. É correto, então, dizer que Maria seja mãe de Deus, no sentido que ela é portadora de Deus. O termo mãe de Deus, no grego, é Theotokos, que significa portadora de Deus, aquela que carrega Cristo em seu ventre. Obviamente, ela não deu origem à natureza divina de Deus, porque Cristo é pré-existente. O Verbo eterno não foi criado, assumiu a forma humana. Mas dizemos que Maria é mãe de Deus no sentido de ser a mãe do Cristo completo, que nós acreditamos e confessamos para a nossa salvação. Vamos para a próxima afirmação do credo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Queridos, a nossa fé é essencialmente histórica. Tudo que está relatado na Bíblia não tem uma conotação etérea, enigmática, iniciática. Pelo contrário, os relatos dos evangelhos e das epístolas são provas dos acontecimentos ocorridos na história da humanidade, sob pena de nós deixarmos de crer caso fossem mentiras. Porque a nossa fé não é algo que a gente recebe como um oráculo e como muitas religiões têm seus livros sagrados enigmáticos, e você aceita ou não, acredita ou não, pouco importando o sentido literal daquilo. Não. A fé cristã, ela clama pela historicidade dos fatos. Se os fatos narrados não fossem comprovados, a nossa fé cairia por terra. Então, as provas dos acontecimentos ocorridos na Bíblia são verdadeiros, de modo que, então, se o que fosse narrado não fosse verdadeiro, então nossa fé ruiria.
E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque Pôncio Pilatos foi um líder romano nomeado por César para governar a região da Palestina. E segundo o que o credo afirma e confirma, Pilatos foi o responsável por decretar a sentença de morte de Jesus Cristo, né? Este é o rei dos judeus. A sentença de Cristo foi ser o rei dos judeus, e com determinação para que ele fosse açoitado e perturbado, pendurado na cruz até a morte, né? Pena essa destinada a todos os piores criminosos. Mas por que nós afirmamos que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos? Porque Cristo, sendo homem, experimentou verdadeira morte. Então, esse trecho afirma a perfeita humanidade de Cristo. Só um homem pode morrer. Você entende? Deixa eu colocar aqui os slides de novo para você compreender. Então, a nossa fé histórica, Pilatos existiu na história da humanidade, e esse trecho do credo serve para dizer e afirmar a perfeita humanidade de Cristo, porque só um homem pode morrer. Caminhando. Aqui eu quero fazer algumas explicações sobre esta afirmação do credo, que não consta na maioria das versões aceitas, porque ela é uma expressão polêmica, não constava dos primeiros manuscritos do credo apostólico, e já vamos explicar por quê. Essa afirmação sugere que Cristo tenha descido ao inferno, porque a tradução latina da palavra grega Hades, em algumas traduções latinas, é inferno ou mansão dos mortos. Mas então, sobre isso, há pelo menos 4 posições, eu quero falar rapidamente delas aqui, eu não quero me deter muito nelas, mas há pelo menos 4 posições sobre esse texto, e eu vou já apontar os problemas com algumas dessas posições e dizer qual é a nossa posição, a posição aceita pela maioria. A primeira posição é que desceu à mansão dos mortos, ou desceu ao inferno, é que Cristo foi ao inferno pregar e dar uma segunda chance aos arrependidos no tempo do dilúvio, e que morreram antes do seu ministério como condenação aos descrentes. O problema dessa afirmação está lá em Hebreus 9, 27. Vamos abrir? Hebreus. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Está bastante claro aqui, né? Não tem como haver uma segunda chance, né, dada aos homens. Então há um problema aí, só se morre uma vez e depois disso vem o juízo. E esse juízo também é único. Não há segunda chance para quem já se foi. Outra posição, outra possibilidade de interpretação é que Cristo foi ao inferno para libertar os santos do Antigo Testamento, que teriam morrido antes de Cristo, então estavam aprisionados esperando Cristo resgatá-los e levá-los para o paraíso. O problema dessa interpretação é que não existe nenhum texto bíblico que sugira um estado de prisão intermediário para quem tinha fé no Messias antes dele se manifestar. Lembremos que Cristo nasceu e morreu na plenitude dos tempos, todavia, todo o que acontecia antes da vinda de Cristo eram sombras do que havia de vir. E por essas sombras projetadas com a fé no Messias que viria de vir, eles eram salvos. Hoje nós somos salvos olhando para trás e vendo o que Jesus já fez. Mas todos nós, salvos em todas as eras da história da humanidade, vamos para o mesmo lugar. Ou seja, o paraíso, também chamado de seio de Abraão, também chamado de
morada eterna, todos esses lugar de delícias, paraíso, céu, esses lugares, essas formas de dizer o lugar da glória celeste, é justamente o lugar dos salvos, sejam eles do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Seguindo, há uma terceira corrente que entende que Cristo desceu ao inferno para proclamar a sua vitória aos anjos caídos e tomar de Satanás as chaves da morte e do inferno. Veja, tem até músicas, né, gospel, que contam essa história e tal. Assim, musicalmente, a ideia, a licença poética pode ser bonita, mas não tem nada a ver com o texto, e nós já vamos ver, porque há um primeiro problema aqui. Cristo não pagou a nossa dívida para o diabo. Por quê? Porque Deus nunca deveu nada para o diabo. Cristo pagou a dívida para o Pai, porque foi a ira do Pai contra o pecado do ser humano, a ira de Deus foi manifesta no Filho. O Filho paga o preço da ira ao Pai e não ao diabo. E outra coisa, né? O problema número 2, o texto não sugere que os espíritos em prisão sejam demônios, né? Pelo contrário, se Noé pregou, certamente foi a seres humanos que não se arrependeram. Então, não há também outras correntes que diziam que os seres humanos se demonizaram, enfim. Aí, quando falta base bíblica, a curiosidade, a criatividade não tem limites. A posição que nós entendemos mais coerente, né, é aqui. Noé pregou no Espírito de Cristo aos seres humanos do seu tempo que não se arrependeram e morreram no dilúvio. Vamos lá, vamos abrir no texto que diz, que causa essa celeuma toda. Olha o texto bíblico, o que ele diz. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Queridos, aqui o texto me parece claro, não me parece dar margem que Cristo desceu ao inferno, mas me parece claro que Noé pregou no seu tempo, no Espírito de Cristo, que embora ainda não manifestado na carne, sempre existiu. E a pregação do Evangelho por meio de Noé, arrependei-vos, se arrependam, porque vai chegar o dilúvio. Sempre há um anúncio de destruição, um anúncio de arrependimento de pecados, com a possibilidade de salvação, que era a arca. Tanto é que a arca de Noé, de acordo com os estudiosos, é uma tipologia de Cristo, ou seja, quem está na arca é salvo, quem está em Cristo é salvo. Então Noé pregou no Espírito de Cristo para o povo do seu tempo, que naquela época eram desobedientes, morreram, né, estão em prisão, né, hoje estão em prisão no inferno porque não ouviram a pregação naquela época. É isso que o texto está dizendo. E eu vou agora colocar algumas justificativas mais precisamente aqui nos slides para você entender. Então, Deus pacientemente esperou o tempo certo para julgar o pecado na cruz de Cristo. Então, pacientemente Deus aguardou punir o pecado na cruz de Cristo, né, da humanidade. Adão não morreu, não teve a sua sentença de morte logo depois que caiu. Deus prometeu uma série de coisas para o homem, para a mulher e para a serpente, e a história da redenção se desenrola junto com a história da humanidade. Então, a arca é uma tipologia de Cristo, como nós já dissemos. O Espírito de Cristo e a sua autoridade foram anunciados por Noé a toda a sua geração. Então, esses espíritos
Na verdade, são seres humanos que estavam presos em seus delitos e pecados. Os mortos mencionados por Pedro estavam vivos na época de Noé. Por isso agora são espíritos em prisão, porque já estão condenados eternamente. Veja, não há chance para esses espíritos reviverem e optarem em estar com Cristo. Não houve um apelo no inferno para que as almas saíssem de lá e fossem para o céu. Isso é pensar de forma contrária à própria Escritura e à própria sistemática da redenção. Portanto, a nossa posição é essa, mas dada essa celeuma de posições, é que essa afirmação do credo desceu ao Hades, ou a mansão dos mortos, ela não é replicada pela maior parte dos nossos irmãos. Outras justificativas. Veja, na cena da transfiguração de Jesus, Moisés e Elias aparecem como estando no céu. Então, é impossível que crentes do Antigo Testamento, né, refutando a segunda teoria ou a terceira, não lembro mais agora, a teoria de que os santos do Antigo Testamento estavam presos esperando a sua salvação. Porque na transfiguração de Jesus, o portal se abre, né, e os discípulos veem Jesus conversando com Moisés e Elias. Cristo foi ao céu. Veja, a promessa ao ladrão é que ainda hoje estaria com ele no paraíso, logo depois da morte física. Né? Agora vamos falar um pouco sobre a ressurreição de nosso Senhor. A aula já está avançando. Mas antes disso, queridos, eu quero falar um pouco sobre a relação entre bondade e justiça na salvação do homem pela morte de Cristo. Isso é algo fundamental para nós compreendermos o mistério e a dádiva que nos foi entregue por meio de Cristo. O ser humano, ele não tem em si nada essencialmente bom. Nós somos pecadores. O nosso coração, as nossas faculdades, a nossa mente são profundamente corruptas. Não totalmente quanto poderíamos ser, porque ainda assim a misericórdia de Deus refreia os efeitos do pecado para que este mundo não colapse antes da hora, porque Cristo ainda tem o controle, Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Então, todos sabemos que Adão pecou e descumpriu o propósito na criação. Então, eu e você somos concebidos em pecado, é o que diz o Salmo 51:5. É o que afirma a doutrina reformada da depravação total. O espírito e a mente, os desejos, motivos, vontade, tudo isso está afetado pelo pecado. Todas as nossas faculdades, então, foram deterioradas pelo pecado. Isso não significa, como nós já dissemos, que não há coisas boas que nós percebemos no mundo. Veja, Deus refreia, ameniza os efeitos da nossa maldade, fazendo aparecer inclusive lampejos de coisas boas, oriundas da sua imagem em nós. Veja, nós continuamos tendo a imagem de Deus em nós, só que essa imagem está quebrada, como um espelho quebrado, distorcida. A verdade é que nós rejeitamos a Deus por natureza. Tudo que é de mal é culpa nossa. E tudo que é de bom é dádiva de Deus. Essa é a verdade. O homem quis ser igual a Deus no jardim, quis ter conhecimento do bem e do mal, realizar julgamentos como Deus julga, quis se colocar no lugar de Deus. O pecado, então, afastou completamente o ser humano da glória de Deus. É isso que o Romanos vai dizer. Paulo aos Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todavia, meus irmãos, meus amigos, todos os ouvintes que têm acesso a essa aula, Deus é eternamente bom. Mas por ele ser bom e eu não, e ele ser justo e eu não, é que ele precisa dar aquilo que nós merecemos. Qual foi a sentença no jardim? Se comer o fruto, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. É isso que nós merecemos. Em Adão, nós merecemos morte e inferno. Todavia, Deus é bom. E como Deus pode ser bom e justo ao mesmo tempo? Perfeitamente. Ele é Deus, ele pode, como de fato é. Se ele passasse a mão na cabeça do ser humano, como
por leniência, deixasse passar este pecado, tratasse como um resvalão, ele estaria descumprindo uma lei que ele mesmo estabeleceu, e aí ele já não seria justo. Não sendo justo, Deus também não seria bom. Deus afrontaria o seu próprio caráter se ele simplesmente perdoasse o pecado do homem sem que isso custasse nada, porque sua justiça e a sua santidade precisam ser satisfeitas. E por isso, não era possível deixar o pecador sem punição. É um princípio, é uma lei que Deus mesmo criou e Deus não cumpre a sua própria lei porque Deus é a lei. Então Deus, por outro lado, também sendo bom, deseja salvar, para que não sofram eternamente, para que não morram, para que tenham uma possibilidade de salvação. Então, como resolver esse dilema? Um Deus que deve ser justo e é bom. A resposta, queridos, está na pessoa de Cristo que nós estamos estudando aqui. Ele é a imagem de Deus, a resposta, o caminho que nos conduz a Deus. Ele é Deus e ele é homem. E como homem, é homem perfeito, não como nós, pecadores. Cristo é homem perfeito. Então, Deus se doa na pessoa do Filho, para que a sua própria ira fosse despejada na pessoa do Filho. É por isso, queridos, que isso não faz sentido se nosso Deus não for triuno. A cruz seria um teatro muito mal feito. E a justiça e a bondade de Deus não estariam plenamente juntas na expiação do pecado do homem. É por isso, então, que o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, tinha que vir como homem. Hebreus 2, 14 a 18 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Então, se nós somos humanos, Cristo precisou ser o modelo máximo de ser humano. Por isso, sem pecado. Ele teve que nascer como Adão foi criado. Então, Cristo entrou no mundo pecaminoso, mas Cristo entrou no mundo sem pecado. E por isso o seu sacrifício foi aceito, porque nós fomos devidamente representados por Cristo. Então Deus, o Pai, despeja sua ira sobre o Filho, e por ser Deus, nos perdoa, e por ser homem, carrega sobre ele a culpa, assim como o cordeiro sem mancha no Antigo Testamento era oferecido no lugar do pecador, por graça de Deus, mesmo nos tempos da lei, Cristo então se torna esse sacrifício definitivo. Cristo pagou o nosso resgate, a nossa dívida. E Cristo paga a nossa dívida para quem? Nós já dissemos, para o Pai. Cristo não deve nada para o diabo, então ele não paga a nossa dívida para o diabo, ele paga a nossa dívida para a ira de Deus ser satisfeita. Vamos voltar agora para a nossa apresentação de slides. Agora nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Ou melhor, vamos deixar a ressurreição dos mortos para a próxima aula. Já estamos aqui com 43 minutos. Vamos continuar na próxima aula. E se você tem alguma dúvida, vá falando aí pelos canais, Telegram. Essa aula provavelmente vai ser disponibilizada no YouTube também. Eu peço que você divulgue esse material para que outras pessoas também conheçam as sagradas doutrinas, as maravilhosas doutrinas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Evangelho, da fé cristã. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.